E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula dessa manhã, quinta-feira, dia 18 de junho. Hoje, como você pode ver neste título, nós iremos falar sobre um livro, O Mundo de Sofia. E eu comecei com um título que talvez possa não fazer muito sentido a priori, a princípio, que é Fora da Caverna. Mas eu tenho certeza que ao longo desta aula, ao longo deste conteúdo que nós iremos estudar, nos aprofundar, certamente irá fazer sentido. A aula de hoje é uma continuação, uma sequência lógica do vídeo anterior, onde nós estudamos um livro também. Eu tenho comigo que livros mudam vidas. Essa também é a temática dessa série de livros que tem mudado a minha vida, livros que eu li, obras que eu estudei e que tem, de fato, feito uma grande transformação em minha vida. E eu acredito também que possa transformar a sua mentalidade, desde que você se faça sensível, acessível ao conhecimento que está sendo transmitido aqui. Se ontem nós falamos a respeito do livro A Única Coisa, dos autores Gary Kelly e Jay Papasan, hoje nós vamos falar sobre o livro O Mundo de Sofia, do norueguês Jostein Gaarden. Vamos dar início, então, à aula de hoje. A primeira vez que eu li O Mundo de Sofia, eu tinha 17, 16 anos, eu não tenho certeza, mas foi um livro que mudou a minha mente. Eu confesso que eu estava iniciando ainda os estudos de filosofia, e o livro de Gaarden, que é um repórter, que é um teólogo, que é um filósofo, também é basicamente sobre filosofia, sobre a história da filosofia ocidental. É um livro onde vai dizer a história, como você pode ver, de Sofia. E Sofia era uma menina muito curiosa, assim como aquelas pessoas que buscam aprender a filosofia, e ela tem acesso a um curso de filosofia. Lembrando que o ano que esse livro foi escrito era o ano de 1991, então não existiam todas as tecnologias que nós temos hoje, de ferramentas na web, como o Google, desenvolvedores, né, como buscadores, navegadores, não tinha inteligência artificial, não tinha ChatGPT. Então, o curso que Sofia faz de filosofia era um curso de correspondência, onde ela tinha um professor, Alberto Knox, que reescrevia para ela cartas, onde ela tinha a cada dia um novo conteúdo, uma nova história de filosofia, uma nova modalidade de pensadores. Ela começa então com os pensadores gregos, os pré-socráticos, com Tales de Mileto, Anaxágoras, Anaximenes, e depois ela vai passando para Sócrates, para Platão, Aristóteles, e algo que foi inovador enquanto eu lia é que a Sofia tem quase que uma experiência de realidade virtual, onde ela entra no mundo de filosofia e ela pode estar à frente de Sócrates, à frente de Aristóteles, ouvindo de forma presencial, ainda que no livro, né, na ficção, as aulas destes grandes pensadores da história humana. E à medida que Sofia, a protagonista dessa história, vai desenvolvendo em suas aulas, certos mistérios vão sendo desenrolados. Ela percebe que existia uma outra personagem, que era a carta que era escrita do professor dela, que tinha o nome de Hildegard, que na verdade de Hild. Ela fazia aniversário no mesmo dia que a Sofia. E, aparentemente, as histórias de Sofia e de Hild vão se aproximando a cada vez mais. Até que chega um ponto que o Major, que era o pai dessa Hild, escrevia cartas para a Hild e que, por algum motivo, chegavam para a Sofia. E Sofia também lia as cartas de Hild. E é interessante pontuar que o nome Sofia significa isso, sabedoria. E filosofia significa a pessoa que ama a sabedoria. E interrompendo um pouco a história de Sofia para buscar um pouco o conhecimento do saber filosófico, nós entendemos que quando Sócrates, por exemplo, ou os filósofos, os pensadores antigos gregos eram chamados de pessoas sábias, eles recusavam o sinônimo ou adjetivo de pessoas sábias e diziam que eles eram amantes da sabedoria, pessoas que buscavam o saber. Não necessariamente eram pessoas como sofistas, que recebiam para falar, que recebiam para talvez ensinar uma coisa que eles eram pagos para fazer, mas que eram pessoas que se questionavam. E o questionamento é o tópico principal da sabedoria. Um dos pontos-chave que eu lembro sempre ao recordar o livro, eu já li 2 vezes O Mundo de Sofia, é a metáfora do coelho. O professor Albert Nag, é um nome difícil porque é norueguês, mas ele vai dizer para a Sofia que o filósofo, a função, o ofício filosófico é como o coelho. Quando o mágico vai tirar o coelho da cartola, pode existir talvez uma pulga no pelo do coelho. E as pessoas que estão na vida comum, as pessoas que estão no cotidiano, que trabalham, acordam, trabalham 8 horas por dia, estudam ou talvez cuidam da família, são pessoas que estão estão no pelo do coelho e não
saem da pelagem do coelho para ver o que está lá fora. O ofício do filósofo é aquele que tenta sair o máximo possível do coelho, ou seja, da vida cotidiana, da vida comum, da vida normal, para enxergar o que há fora da realidade, o que existe ou por que nós estamos aqui. Isso é o que caracteriza o filósofo, a pessoa que pergunta as coisas, a pessoa que questiona. Quando nós vemos, por exemplo, o diálogo de Platão e de Aristóteles, que é o diálogo teteto, ele vai dizer isso, que a palavra taumatsu, que em grego significa isso, o assombro ou o deslumbramento da realidade, é uma das coisas que caracteriza um filósofo. A pessoa comum, ela vai olhar para um fenômeno, por exemplo, olhar para o sol nascendo e vai ver, beleza, hoje o sol nasceu, amanhã também vai nascer. Mas o filósofo vai perguntar, por que o nascer, entre aspas, porque a gente sabe que ele não nasce, mas o filósofo vai perguntar, por que o sol aparece isso? Por que é cada coisa? Qual é a origem, a gênese de cada evento? O que vai diferenciar os filósofos do próprio pensamento, talvez, mitológico grego, é que o pensamento mitológico cria narrativas fantásticas ou fantasiosas para a explicação de fenômenos. Então, eu estou usando muito o exemplo grego, porque é onde a filosofia, pelo menos ocidental, tem a sua gênese, mas então vamos continuar com a filosofia grega. Quando existiam as chuvas, as pessoas pensavam que talvez Zeus estava irado e tinha a tempestade, tinha os raios, mas quando, por exemplo, tinha o fogo, eles pensavam que era a divindade do fogo, ou o sol era Apolo, e etc. As tempestades marítimas era Poseidon. Cada acontecimento que era difícil ou que não era capaz a mente humana explicar sem a ciência ser desenvolvida, existia o conhecimento mitológico, ou a narrativa mitológica para tentar explicar. Os filósofos, portanto, se levantam e se posicionam para dizer, ei, isso daqui não faz muito sentido. Vamos usar a razão, o conhecimento, nosso intelecto para tentar explicar cada coisa. Então, ainda que os filósofos não chegassem à resposta, eles faziam uma coisa que talvez era o ponto principal, ou o start de cada resposta, que era fazer a pergunta. O filósofo, portanto, é aquela pessoa que é capaz de fazer questionamentos e perguntar, isso que nós estamos fazendo aqui, o status quo, o estado atual de que nós estamos fazendo cada coisa, é a coisa real, é aquilo que é certo de ser feito ou não. Essa é uma característica principal do filósofo, o hábito de questionar e de perguntar cada coisa. Continuando então a história de Sofia, ela vai ter a sua história, a sua narrativa entrelaçada com a história da própria Hilde, que era a menina que o pai dela, Major, escrevia cartas e que, curiosamente, fazia aniversário de 15 anos no mesmo dia que Sofia. Portanto, era curioso que coisas de Hilde vão passar a aparecer no quarto de Sofia. Era como se a vida de Hilde estivesse conectada, de certa forma, com a vida de Sofia. E era uma coisa que é difícil de ser entendida, a ponto de coisas inexplicáveis, como cachorros falarem, como coisas que não faziam sentido a priori, coisas que talvez na nossa vida real acontecerem, na vida de Sofia não faziam sentido, ela não conseguia explicar, fazendo então, aguçando mais o seu exercício ou a sua habilidade filosófica. O professor de Sofia continua ensinando a ela toda a história de filosofia. Ela vai passar, então, pelos estoicos, vai passar pelos epicureus, vai passar pela escola filosófica de toda a história ocidental. Vai passar também pela influência que pensamentos medievais também, pensamentos cristãos, pensamentos patrísticos, escolásticos, pensamentos judaicos, toda a filosofia, tudo aquilo que formou e gerou a forma que nós pensamos no dia de hoje. E aqui também está um ponto chave para nós entendermos. Nós não nascemos prontos, nós não criamos nada do zero. Nós formamos coisas a partir de algo. Por isso que é importante nós fazermos o exercício de conhecer aquilo que foi escrito no passado, porque ninguém nasce do zero. É preciso também conhecer o que foi feito no passado para não cometer os mesmos erros do passado, ou talvez para aprender com aqueles maiores que eram antes e seguir o seu exemplo. Uma frase que eu sempre cito do Isaac Newton é que ele dizia que se ele chegou longe foi porque ele se apoiou sobre o ombro de gigantes. E essa também precisa ser a atitude ou o posicionamento de cada um de nós que buscamos ser eternos aprendizes e ensinadores da vida. Pessoas que não vão se contentar não vão se satisfazer, não vão se acomodar com o status quo, mas que irão pensar, beleza, o que foi feito até agora e que dá para ser aproveitado. Isso, o pensamento platônico, o pensamento aristotélico, o que faz sentido para a gente utilizar agora, eu vou utilizar. O que não faz sentido, o que a gente entende que não é mais real e que já foi refutado talvez pela ciência, talvez pelo pensamento filosófico, isso nós iremos refutar, iremos
trazer uma nova abordagem para nossa vida. Essa é a característica do filósofo, a capacidade de reinventar, e também isso é muito utilizado nas empresas, né? A reinvenção, a inovação, a capacidade de questionamento, de perguntar, isso que eu estou fazendo agora faz sentido ou não? E abandonar e buscar uma nova estratégia ou uma nova solução para os problemas atuais. E neste momento eu gostaria de interromper mais uma vez a história de Hilde para poder explicar por que eu coloquei o título da aula de hoje como Fora da Caverna. E para vocês que já conhecem um pouco da história filosófica, certamente já puderam assimilar este termo, Fora da Caverna, com o diálogo de Platão, a República, onde quando Platão, na verdade, Platão escrevia sobre Sócrates, né? Sócrates não escreveu nada, e Platão é que redigia os discursos e atribuía as falas de Sócrates. E quando perguntado Sócrates sobre o que era a justiça, o que era a característica, o que mostrava a pessoa justa, ele vai passar a dizer várias coisas para tentar mostrar. E algo que era característico da filosofia socrática é que ele não trazia respostas. Na verdade, Sócrates utilizava aquilo que foi conhecido depois como método socrático ou a maiêutica socrática. A mãe de Sócrates, Finarete, era uma parteira. E Sócrates utiliza, então, do ofício de sua mãe como parteira para poder também simbolizar a sua própria profissão de filósofo, para dizer que ele não poderia dar à luz, ou, no caso, dar à luz de alguma ideia, se a pessoa não tivesse grávida, entre aspas, desta ideia. Por isso que ele fazia várias perguntas. Se a pessoa dizia que a justiça era isso, era, por exemplo, dar a outra aquilo que é dela, só que você ia perguntar, beleza, se a pessoa te entregou algo, entregou, por exemplo, uma arma, e depois ela passou a sofrer distúrbios psicológicos, mentais, e se você devolvesse a ela a arma que ela te deu, ela talvez usaria essa arma para fazer mal ao outro. Isso é justiça? Entregar a uma pessoa aquilo que talvez ela não possa mais utilizar da forma correta? Só que se fazia essas perguntas utilizando então o seu método socrático ou da maiêutica, fazendo a pessoa parir, entre aspas, dar à luz a uma ideia a partir de uma série de questionamentos. Porque, mais uma vez, aquela figura, analogia do coelho. Quando nós passamos na vida real, nós estamos tão envolvidos na pelagem do coelho que nós não somos como aquela pulga que vai tentar sair do pelo para poder olhar para fora. Nós não olhamos com nossa lente, nós não colocamos a lente um pouco mais para frente para tentar enxergar a realidade como um todo. É como na figura de Matrix, por exemplo. Matrix é um filme muito filosófico, onde o próprio personagem principal, Neo, ele tem o dilema de usar a pílula para enxergar a realidade ou a outra pílula para continuar como ele estava. E ele decide, então, despertar da Matrix, despertar do sistema ou da realidade para entender, de fato, como eram as coisas na vida real. E, portanto, a partir do diálogo de Platão, ele vai trazer na República esta figura de que para responder a uma pessoa que é justa, ele precisa ir para o macro, que era estipular, que era pensar, idealizar e mentalizar a cidade ideal. E aí que está também a questão da teoria das ideias, que Platão tece muito, e neste diálogo da República, ele vai trazer a ideia da caverna. E para Platão, ele vai dizer que as pessoas da vida real, né, no cotidiano, na vida comum, são como pessoas que estão acorrentadas em uma caverna. E aquilo que elas enxergam na sua frente e pensam e entendem ser a vida real, na verdade não são nada mais do que sombras que são feitas a partir de pessoas que estão atrás delas, que passam numa fogueira e com elementos, com sinais, com símbolos, e que projetam na parede da caverna imagens que as pessoas que estão acorrentadas atribuem e pensam ser a realidade como um todo. Até um ponto que uma pessoa, que na verdade é um filósofo, ele é capaz de se quebrar das algemas, sair daquilo que aprisionava a sua realidade, e ele sai daquela caverna e vai para a vida real. É claro que nesse processo de questionamento, de descobrimento de si mesmo, descobrimento da realidade, ele passa por dor. Vocês sabem que quando nós temos nossos olhos tão fixos na escuridão, ou talvez em um lugar de pouca luz, quando nós vamos para um lugar de forma espontânea, de forma instantânea, para um lugar de muita luz, nossa pupila precisa se acostumar, se adaptar ao lugar de muita luz. E certamente esse homem que se quebranta, que abre os seus olhos para a realidade, ele tem muita dor para olhar para o sol e ver que aquela realidade que ele pensava ser real, na verdade, era só várias imagens seguras que eram projetadas para ele. Portanto, o filósofo é aquela pessoa que tem os seus olhos abertos e iluminados para a realidade. E quando Platão vai concluir a sua história, ele vai dizer que o homem que tem os seus olhos abertos vai tentar voltar para
tirar das algemas aqueles que estão presos. E ele pergunta, o que será que vai ser feito com aquele que teve seus olhos abertos? Será que as pessoas que estão algemadas vão se alegrar com aquele homem que vai tentar levá-los para a realidade, ou vai tentar aprisioná-lo, vai tentar maltratá-lo, ou talvez matá-lo, para falar que, na verdade, aquilo que é real são as imagens que eles estão acostumados, e não aquilo que está fora da caverna. Essa é a síntese da alegoria da caverna de Platão, e que também simboliza todo o saber, todo o labor, todo o ofício filosófico. A importância de nós buscarmos a iluminação, a importância de nós buscarmos os nossos olhos naquilo que de fato é real, e não de sombras, imagens, ideias, convicções talvez preconcebidas que são colocadas em nossa própria mente. Vamos então voltar para a história, para a conclusão da história de Sofia. Portanto, nós sabemos este ponto, que Sofia tem seu aniversário de 15 anos no mesmo dia que Hilde, que era também a menina, né, a filha do major que escrevia cartas para a sua filha Hilde, mas que por algum motivo caíam nas mãos de Sofia. É bom dizer também que o major, o pai de Hilde, ele estava a serviço no Líbano e ele ainda iria retornar para o aniversário da sua filha. Então toda a narrativa, toda a trama vai chegando ao clímax, ao ponto que seria o aniversário de Hilde e o aniversário de Sofia. E enquanto isso, Sofia continuava aprendendo com o seu mentor, Alberto, sobre a filosofia. Agora ela vai passar pelo período escolástico, medieval, vai passar pelo período iluminista, pela Idade Moderna, com os cartesianos, com René Descartes, com Rousseau, com John Locke, vai passar sobre as filosofias mais modernas, com as correntes liberais, marxistas, até chegar à Idade Contemporânea, a Idade Moderna um pouco mais, né, vai falar sobre o existencialismo, com Jean-Paul Sartre, e depois, por fim, vai chegar a nossa Idade Atual. E o fim da história, alerta de spoiler, de uma história de 30 anos, né, foi escrito em 1991, vai terminar com o aniversário de Sofia. E neste fim, ela vai então entender que, na verdade, a vida dela e do seu mentor não era nada mais do que projeções, não era nada mais do que ideias projetadas e escritas pelo Major. Era a vida de Sofia e a vida do seu mentor eram ideias. E a filosofia que o autor Justin Garden vai utilizar para basear a história de Sofia é a filosofia de Berkeley, e que vai dizer que ser é ser percebido. O idealismo de que a projeção, as ideias são de fato a realidade. É uma filosofia um pouco difícil de ser entendida, eu confesso, mas é algo que vai basear e fundamentar o fim da história, dizendo que Sofia, na verdade, não era nada mais do que uma projeção, uma criação da mente do Major, que ele estava escrevendo cartas para sua filha, mas que a história de Sofia era uma forma de ensinar a Hilde, a sua filha, a história da filosofia como um todo. Então, o plot twist da história é que, na verdade, Sofia, o seu mentor, toda a história, toda a trama era, na verdade, uma criação do próprio Major para sua filha, para ensinar filosofia a ela através de uma história. A história de Sofia, que fazia aniversário no mesmo dia que a sua filha Hilde. É interessante pontuar, portanto, que no fim da história existia um dilema. Nós entendemos que quando um criador, um escritor, cria a sua história, os personagens que eles escrevem são meio que autônomos no sentido de poderem ter ideias por si mesmos, não é verdade? Então, o autor vai aproveitar dessa oportunidade para dizer que, no fim, Hilde, Sofia e seu mentor conseguem escapar da história que foi criada pelo Major e passam a viver meio que num limbo, que eles conseguem sair do aniversário de Sofia e conseguem continuar vivendo na vida real e não entre o mundo das ideias platônico. Essa é um pouco da conclusão, essa é a conclusão da história de Sofia, e também eu espero que trazer um pouco os aprendizados que este livro tão importante tem feito em minha vida, certamente pode fazer em sua vida. Nós aprendemos com Sofia que o filósofo, a pessoa que busca o despertar, a iluminação em sua mente, é a pessoa que não se contenta, que não se conforma com o mundo real. É a pessoa que sempre faz perguntas, que interroga, que questiona, perguntando qual é a origem de todas as coisas, que se questiona e não se move apenas com aquilo que as pessoas costumam fazer. O filósofo é a pessoa que é capaz de enxergar além. Tinha um desenho antigo, acho que era Thundercats, eu acho, que tinha o poder do personagem, que era visão além do alcance. Nós, filósofos, pessoas que vão buscar aprender, a constantemente estar em uma jornada de evolução mental, somos pessoas que vão buscar ter uma visão além do alcance. Como personagens de Matrix, pessoas que vão ter os seus olhos abertos e vão sair da realidade
para entender de fato como é a realidade tal como ela é. Como na alegoria da caverna de Platão, nós iremos sair da caverna e buscar o sol, a luz solar, de fato. Ainda que, a princípio, essa luz, ainda que a princípio sair daquilo que nós estamos acomodados, seja desconfortável para nós, nós sabemos que a transformação que nós buscamos, a realidade, a evolução, aquilo que nós, a plenitude de vida está, de fato, fora da zona do conforto, fora daquilo que nós estamos acostumados. Que nós aprendamos com Sofia que, sim, o saber filosófico, aprender mais os pensadores que vieram antes de nós é importante, sim, para nós termos uma vida com maior consciência de nós mesmos e que a partir disso nós podemos nos transformar e ser cada vez mais pessoas com consciência, com uma plenitude de vida. Que nós possamos entender que livros mudam vidas. Livros mudam vidas no sentido de que quando nós temos acesso ao conhecimento, é impossível a mente que se expandiu voltar ao lugar original. Essa é uma frase de Einstein e também uma frase que eu trago para minha vida. É tão fraco, ou talvez tão triste ver pessoas que não estudam ou que não leem e que não têm a capacidade de talvez questionar e talvez não têm bagagem para poder responder ou argumentar coisas. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo, menos certezas eu tenho. Sabe, eu tenho mais dúvidas, tenho mais capacidade de perguntar, será que isso é assim mesmo? Por que não pode ser feito de outra forma? Esta também é uma consequência ou algo que vem, por conseguinte, ao saber filosófico. A capacidade de ter mais perguntas, de ser pessoas com menos respostas, como Sócrates. Pessoas que vão fazer o método socrático várias vezes, vão perguntar, será que isso mesmo é assim? Por que não pode ser de outra forma? Essa também é uma característica da pessoa, que pergunta, a pessoa que tem o saber filosófico, a pessoa que tem a mente iluminada e despertada para a realidade. Eu espero que você possa ter sido ajudado com essa aula, e se você o foi, não esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar, para que mais pessoas também possam sair dessa caverna e de fato viverem a vida real. Forte abraço, até a próxima, bom dia.